Você vai assistir uma super aula agora. Eu tenho certeza que você vai aprender muito no seu futuro, nos seus estudos. Então eu tenho uma novidade para te contar. Está aberta a Black Week do Supremo, os maiores descontos da nossa história para você ser aprovado em 2025. Clique no link aqui embaixo, entre no nosso site e confira as ofertas imperdíveis. Espero vocês em 2025. Bons estudos! Bora lá então. Então finalizamos aqui a questão 4, que trata, né, do regime jurídico administrativo. Bora para a questão 5 para a gente começar a falar de organização. Então, de formas de organização, órgãos públicos, administração indireta, tudo isso vai estar dentro desse tema lá do nosso edital. Questão 5. Ao estudar a classificação dos órgãos públicos para o concurso público para o cargo de técnico da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, Ana Clara verificou que, no tocante à classificação que leva em consideração a posição que o órgão ocupa na escala governamental ou administrativa, a mencionada Casa Legislativa é um exemplo de. E aí a gente vai ter aqui formas de classificação dos órgãos administrativos. Essa questão eu fiz quis colocar, essa questão eu fiz questão de colocar, ficou ruim, né? Mas essa questão eu quis colocar para vocês no material, para a gente lembrar essas formas de classificação dos órgãos administrativos, dos órgãos públicos, com base na escala hierárquica, e para a gente já aproveitar e lembrar um ponto lá da lei orgânica, que é extremamente importante para a gente, com relação à posição da Polícia Civil. Então, lembrando aqui rapidamente, quando a gente fala da forma, né, de classificar, ainda que hoje, né, ela seja bem criticada, mas sem dúvida nenhuma, uma das que mais aparecem em prova, da forma de classificar os órgãos públicos com base na relação hierárquica, nós podemos classificar os órgãos públicos em órgãos públicos independentes, órgãos públicos autônomos, nossa, mas peraí que ficou muito feio isso aqui, autônomos, órgãos públicos superiores e órgãos públicos subalternos. Então, a gente tem diversas formas de classificar o órgão público. Essa forma de classificar, que é clássica no direito administrativo, leva em consideração a posição hierárquica dos órgãos. Relembrando rapidamente os conceitos aqui. Quando a gente fala do órgão público independente, a gente está falando daquele órgão público que está lá no máximo da escala hierárquica daquele ente federativo. São os órgãos representativos de poder, são os órgãos que têm previsão constitucional. Eles são chamados de independentes, para a gente não ter que decorar, eles são chamados de independentes por quê? Porque não tem nenhum órgão público acima deles. Então, numa escala de hierarquia, eles estão lá no topo da escala hierárquica. Então, eles não têm nenhum órgão público acima deles, eles podem ter outros órgãos ali no mesmo patamar que eles, como independentes, mas eles são independentes porque eles não se subordinam a nenhum outro órgão. Então, eles são normalmente aqueles órgãos de representação de poder, são aqueles órgãos de previsão constitucional. Depois dos órgãos públicos independentes, nós temos os órgãos públicos autônomos. Os órgãos públicos autônomos são aqueles que se subordinam aos órgãos independentes. Então, agora, o autônomo, ele não é independente, obviamente, então, ele está subordinado a um órgão público independente, mas ele ainda tem autonomia. Dentro da sua área de atuação, ele tem autonomia. Ele se subordina a um órgão independente, porque vai existir sempre, né, relações hierárquicas dentro da administração, mas ele tem, dentro da sua área, autonomia. Depois dos órgãos públicos autônomos, nós temos os órgãos públicos superiores. Os órgãos públicos superiores são aqueles que não têm autonomia, porque eles não são autônomos, eles não têm autonomia, mas eles têm poder de decisão. Então, ali dentro daquele órgão, se for necessário, né, o exercício de poder de decisão, eles têm esse poder de decisão. E, por fim, nós temos, abaixo deles, os órgãos públicos subalternos. Os órgãos públicos subalternos são aqueles que apenas executam ordens. Então, independentes têm independência, são representativos de poder, previsão constitucional. Autônomos se subordinam a um órgão independente, mas têm autonomia. Superiores não têm autonomia, mas têm poder de decisão. Subalternos não têm nada, eles só executam ordens. Voltando aqui no enunciado,
a gente está procurando a classificação de uma Assembleia Legislativa. Né? Então, a Ana Clara estava lá estudando a classificação dos órgãos e ela quer saber onde é que está a Assembleia Legislativa. Quando a gente vem para essa escala hierárquica, se a gente viu que os órgãos públicos independentes são aqueles representativos de poder com previsão constitucional, claramente a Assembleia Legislativa ela vai estar aqui dentro como órgão público independente. Então, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados e Senado Federal, as chefias do Poder Executivo, os órgãos do Poder Judiciário, eles todos estão aqui dentro como independentes. Alguns autores colocam aqui também o MP, por exemplo, que também vai ter independência, o Tribunal de Contas. Então, são órgãos que não se subordinam a nenhum outro órgão. Voltando aqui rapidamente, depois eu vou lá na questão da lei orgânica, vamos procurar aqui, então. Letra A, órgão autônomo? Não, a Assembleia Legislativa não se subordina a nenhum outro órgão. Letra B, órgão subalterno? Muito menos, né? Obviamente que ela não seria um órgão que estaria lá embaixo só executando órgãos. Letra C, órgão independente? Sim. Letra D, órgão superior? Não, ela não se subordina a nenhum outro órgão. Letra E, órgão com personalidade jurídica? Gente, existe órgão público com personalidade jurídica? Não. Órgão público não tem personalidade jurídica. O que a gente tem que tomar cuidado na hora da prova é que o órgão público ele pode, em determinadas situações, ter personalidade judiciária, que é aquela capacidade processual. Quando a lei determinar, quando for um órgão de cúpula na defesa de interesses institucionais, mas personalidade jurídica o órgão público não tem, de maneira alguma. Então, letra E, sem dúvida nenhuma, errado. Então, de fato, a nossa questão aqui, a gente está na 5, é a letra C, né? Um órgão público independente. E aí, agora, só para terminar essa questão aqui, por que eu quis trazer essa classificação para vocês? Diversos órgãos de polícia de outros estados, né, de polícia civil de outros estados, inclusive a Polícia Federal, eles têm uma luta muito grande, brigam o tempo todo, porque eles são subordinados às secretarias, ou, no caso, né, da Polícia Federal, subordinados a ministério. Então, eles são, no final das contas, se a gente for pensar na Polícia Federal, por exemplo, né, a título de exemplo, a Polícia Federal ela estaria aqui dentro, porque a Polícia Federal ela se subordina a um ministério, o ministério se subordina ao presidente da República. Então, existe uma PEC que está aí há anos tramitando, direto, né? Eu trabalho na Assembleia, agora até que tem um tempo que eles deram uma sumida, mas direto estava lá o pessoal da Polícia Federal, levando cartaz, fazendo manifestação, enfim, para chamar a atenção para o fato de que a Polícia Federal ela estaria ali como órgão sem a possibilidade de autonomia. Agora, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, não. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por uma previsão na lei orgânica, na lei complementar 129, o que é muito importante, parece besteira, mas é muito importante para a Polícia Civil, ela é um órgão autônomo. Então, lá está no artigo 2º, se eu não me engano, está lá no comecinho, acho que é artigo 2º da lei complementar 129, a gente tem, de fato, a previsão. Está lá falando, a Polícia Civil, órgão autônomo, parará, parará, parará. Então, a Polícia Civil ela não se subordina a secretário. O secretário de Justiça e Segurança Pública, né, a Sejusp, ela atua em parceria com a Polícia Civil, mas a Polícia Civil não se subordina à secretaria. A Polícia Civil se subordina diretamente ao governador, tá certo? Então, por isso que eu quis colocar essa questão aqui, só para a gente relembrar. A gente sempre tem que pensar nesses pontos que o nosso examinador pode achar de interessante, né, quando ele for elaborar as questões. Então, lembrando que a Polícia Civil ela é um órgão autônomo. Mas, enfim, finalizamos aqui, então. Questão 5, voltando aqui só para lembrar. Então, letra C, a gente vai agora para a questão 6, ainda com relação à organização administrativa. Questão 6. O presidente da República, em uma conversa com a imprensa, destacou realizações do governo, todas em observância às respectivas legislações de regência, quais sejam. E aí a gente vai ter aqui 3 atuações. 1, a criação do Ministério dos Povos Indígenas. 2, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ostentando natureza jurídica de autarquia. E 3, a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade empresária XYZ,
a gerar benefícios para a coletividade. Então, a gente tem 3 atuações aqui da União e que o presidente da República estava lá anunciando para a imprensa. Com base na situação hipotética narrada e considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre as técnicas de organização administrativa, é correto afirmar que a criação do Ministério dos Povos Indígenas e aí a gente vai ter que buscar aqui nas alternativas, não só com relação ao Ministério, mas também com essas outras atuações que a gente viu da União na questão, se a gente tem uma desconcentração ou se a gente tem uma descentralização. E mais que isso, a questão ela vai aprofundar na descentralização e vai buscar a forma de descentralização que aconteceu. Então, aqui a gente tem que parar, lembrar todos esses pontos, todas essas formas de classificação, e aí depois a gente volta para fazer a nossa questão. Então, primeira coisa, o que a gente tem que lembrar quando a gente fala dessas técnicas de organização administrativa? A administração pública ela é formada por pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos, que exercem a função administrativa. E ela pode se organizar de diversas maneiras. Quando a gente pensa, por exemplo, aqui na União, que é o que está sendo tratado na questão, a União ela tem milhares de atividades para exercer, ela tem que se organizar para conseguir exercer todas essas funções de forma eficiente. Então, eu tenho 2 formas, 2 instrumentos de organização. Nós temos a desconcentração e a descentralização. Descentralização. Então, desconcentração e descentralização são formas de organização administrativa, são técnicas de organização administrativa, como o enunciado trouxe para a gente. Primeira coisa, a gente tem que garantir que eu consiga diferenciar a desconcentração da descentralização. Quando a gente fala na desconcentração, eu sei que é uma dica boba numa turma de delegado. Eu não preciso trazer essas dicasinhas bobas, mas eu ainda acho que vale a pena, assim, só para tentar te ajudar na hora da prova. Na desconcentração, você vai lembrar do O de desconcentração. Porque na desconcentração, nós temos a transferência de uma atividade para um órgão público. Então, na desconcentração, aquele ente federativo, no nosso caso aqui a União, ele vai criar um órgão público e transferir para esse órgão público uma determinada atividade. Então, ele está se dividindo internamente, porque o órgão público é uma divisão interna dentro da pessoa jurídica, e está transferindo uma atividade para um órgão público. Ele está se desconcentrando. Então, a desconcentração é a transferência de uma atividade para um órgão público. Diferente da desconcentração, é a descentralização. Já que a gente lembrou do O da desconcentração, a gente vai lembrar do E de descentralização. Porque na descentralização, eu tenho a transferência de uma atividade para outra entidade. Então, na descentralização, eu tenho a transferência de uma atividade para outra entidade, que na maioria das vezes vai ser uma pessoa jurídica. No caso da permissão de serviço público, a gente pode pensar em pessoa física, mas isso não cai na sua prova. Então, pensando aqui, quando eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra entidade, para uma outra pessoa jurídica, eu tenho a chamada descentralização. Só com isso aqui, vamos voltar lá naquelas atuações que o presidente contou. Então, a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ministério é órgão público. Se é órgão público, nós temos o quê? Uma desconcentração. Então, a criação do Ministério dos Povos Indígenas é desconcentração. 2, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ostentando natureza jurídica de autarquia. Autarquia, a gente vai relembrar esses conceitos daqui a pouco em outra questão, mas a autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, criada para exercer uma atividade típica que faz parte daquilo que a gente vai lembrar daqui a pouco, que é a administração pública indireta. Então, a União está criando uma nova pessoa jurídica e transferindo para essa pessoa jurídica uma determinada atividade. Desconcentração ou descentralização? Descentralização. Eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra pessoa jurídica. Então, a gente tem aqui uma descentralização. A criação das entidades da administração pública indireta são formas de descentralização. 3, a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público,
com a sociedade empresária XYZ a gerar benefício para a coletividade. O que eu tenho quando eu firmo um contrato de concessão de serviço público? Isso aqui, por mais que serviços públicos não estejam no edital de vocês, assim isso pode cair, né? Que aqui a gente está falando conceitualmente de descentralização. Então, quando eu tenho a transferência de uma atividade para uma outra entidade, aqui no caso a sociedade empresária XYZ, através de um contrato de concessão de serviço público, eu tenho também descentralização. A descentralização ela não acontece só com a criação da administração indireta, ela acontece também quando a administração pública, que no caso a União, delega a prestação de um serviço público para uma outra pessoa jurídica, através de uma concessão, através de uma permissão de serviço público. Então, também é descentralização. Se a nossa questão ela fosse simples, a gente teria que saber só isso aqui. Só que quando a gente vai lá nas alternativas, a gente vai ver que nas alternativas eles vão buscar a classificação da descentralização. A descentralização ela pode se dar de diversas maneiras. Infelizmente, cada autor traz um nome diferente, que dá vontade até de balançar e falar, inventa um nome só, para facilitar a vida de quem está fazendo concurso. Então, pode aparecer para a gente em prova diversos nomes, nós vamos relembrar todos esses nomes aqui. Vamos pensar primeiro na criação das entidades da administração pública indireta, que é o que a gente sempre pensa, né? Normalmente, quando a gente começa a falar de descentralização. Então, a criação das entidades da administração pública indireta, então, a criação de uma autarquia, de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, ela é descentralização, a gente já entendeu isso, e ela pode aparecer com diversos nomes para a gente em prova. Ela pode aparecer para a gente com o nome de descentralização por outorga, descentralização por serviço, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais organizadinho depois, descentralização por serviço, que também pode ser chamada de descentralização técnica ou funcional. Então, descentralização por outorga, descentralização por serviço técnica ou funcional, ou também pode aparecer com o nome de descentralização legal. Então, quando eu tenho a criação de uma entidade da administração indireta, eu posso chamar de descentralização por outorga, descentralização por serviço, técnica ou funcional, descentralização legal. São todos os nomes. O Eli Lopes chama de outorga, a Maria Silvia, não satisfeita em trazer o nome, ela cria 3, que aí é por serviço, técnica ou funcional. O José dos Santos chama de descentralização legal. Então, se a gente está pensando aqui, voltando no enunciado, na criação de uma entidade da administração indireta, de uma autarquia, então a gente tem essa descentralização, por outorga, técnica ou funcional ou legal. Só que aí, por serviço, né, técnica, funcional ou legal. Só que além da criação das entidades da administração indireta, nós temos também a possibilidade da delegação de um serviço público. A descentralização de um serviço público, através de uma concessão, de uma permissão de serviço público, ela também é descentralização, como a gente viu, e ela vai receber outros nomes. E aí ela pode ser chamada de descentralização por delegação, que é o mais óbvio de todos, já que a gente está falando de delegação de serviço público, descentralização por colaboração, que é o nome que a Maria Silvia dá a essa descentralização, e descentralização negocial, que o José dos Santos Carvalho Filho chama. Os nomes que o José dos Santos Carvalho Filho traz são os mais óbvios, né? Assim, porque é legal na administração indireta, porque tem que ter lei para criar as entidades da administração indireta, negocial, porque é através de um contrato, de um ato administrativo. No caso da delegação de serviço público, descentralização por delegação, que é o do Eli, e descentralização por colaboração, que é o nome que a Maria Silvia dá. Então, voltando aqui, quando a gente tem essa terceira atuação da União, que o presidente está lá contando, que é um contrato administrativo de concessão de serviço público, o nome que a gente vai ter, então, é descentralização por delegação, descentralização por colaboração ou descentralização negocial. Agora, vamos procurar as alternativas, né? Então, a gente está aqui falando dessas técnicas de organização, e aí a questão diz, né, lá no finalzinho, é correto afirmar que a criação do Ministério dos Povos Indígenas, letra A, é uma manifestação da desconcentração administrativa. Até aqui tudo certo? Beleza. Por sua vez,
o engendramento, nossa, tem muito tempo que eu não uso essa palavra, o engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é fruto da descentralização por colaboração. A criação de uma autarquia é descentralização por colaboração? Não. A gente está falando da criação de entidade da administração indireta. Então, é descentralização por outorga, técnica, por serviço, funcional ou legal. Então, aqui já está errado. Por fim, a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade empresária XYZ caracteriza a descentralização administrativa por serviços. Certo? Errado também. Descentralização por serviços é uma das formas que a gente tem de chamar a criação de entidades da administração indireta. Então, letra A, sem chance nenhuma de ser nossa resposta. Letra B. Então, a criação lá do Ministério é uma manifestação da desconcentração administrativa. Beleza. Por sua vez, o engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é fruto da descentralização administrativa por serviços. Certo? Certo. Por fim, a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade empresária XYZ caracteriza a descentralização administrativa por colaboração. Certo também. Provavelmente vai ser nossa resposta, mas bora analisar as outras alternativas. Letra C. A criação lá do Ministério é uma manifestação da descentralização administrativa por colaboração? Nada a ver. O engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade XYZ caracterizam a descentralização administrativa por serviços, só da autarquia. O contrato de concessão, não. Então, também, obviamente, não poderia ser a nossa resposta. Letra D. A criação do Ministério e o engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados são manifestações da descentralização administrativa por serviços. Da autarquia, beleza, mas do Ministério, não, porque o Ministério é desconcentração. Por sua vez, a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade Parará caracteriza a descentralização administrativa por colaboração. Aqui até que estava certo, mas já não poderia ser a nossa resposta. E, por fim, letra E. Então, a criação do Ministério e o engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados são manifestações da desconcentração administrativa. Do Ministério, beleza, mas da autarquia, não. Por sua vez, a celebração de um contrato administrativo de concessão, Parará, caracteriza a descentralização administrativa por serviços. Também não vai ser, é por colaboração. Então, de fato, a nossa resposta é a letra B de bola. Então, a gente está na questão 6, letra B de bola. Só aproveitando que a gente está aqui falando de desconcentração, descentralização, já gastamos um bom tempo aqui nessa questão, mas só para ficar bem completa essa nossa revisão, além desses nomes todos que a gente pode ter na prova, de descentralização, por outorga, por serviços técnica, funcional ou legal, no caso da administração indireta, delegação, colaboração ou negocial, no caso da delegação de serviço público, pode aparecer para a gente em prova também outros 3 nomes de descentralização. Outras 3 formas de descentralização. Então, só para a gente finalizar essa revisão, imaginando qualquer nome de descentralização que pode aparecer, a gente ainda pode ter na prova de vocês a descentralização, que a gente chama de descentralização geográfica ou territorial. Agora eu estou falando de descentralização só, tá? Então, esquece desconcentração. Agora a gente está pensando em outros nomes de descentralização. Descentralização geográfica ou territorial, descentralização social e uma descentralização que, na verdade, nem é de direito administrativo, ou nem é tanto assim de direito administrativo, e sim de direito constitucional, mas que a gente já teve questão de prova de direito administrativo cobrando, que é a descentralização política. Que, na verdade, eles colocaram só para meio que tentar confundir o candidato. Então, outras 3 formas de descentralização que podem aparecer para a gente em prova, vamos revisar elas aqui também rapidamente. O que é a descentralização geográfica ou territorial? A descentralização geográfica, que eu também posso chamar de territorial, é quando eu tenho a atribuição de uma personalidade jurídica a uma área geográfica, a uma área territorial. Então, quando eu tenho eu dou personalidade jurídica a uma determinada área territorial,
para que ela tenha determinadas atuações e determinada autonomia, a Maria Silvia fala que nós temos também uma descentralização, que é a descentralização geográfica ou territorial. Hoje, no Brasil, a gente não tem nenhuma, mas existe a possibilidade de ter, que é a criação de territórios federais. Então, lá na Constituição tem a possibilidade da criação de territórios federais, que, inclusive, recebem uma natureza, né, autárquica pela maioria da doutrina, mas que não é uma entidade da administração indireta. A gente não está falando de entidades da administração indireta. A gente está falando de uma outra forma de descentralização, que é a descentralização geográfica ou territorial. Segunda forma, né, dessas três que eu queria lembrar, em que a gente pode ter também na prova o nome, né, o termo descentralização, é a descentralização social, que são as parcerias que a administração vai firmar com o terceiro setor. Terceiro setor, que eu vou, inclusive, trabalhar com vocês aqui, porque é importante a gente lembrar alguns pontos com relação ao terceiro setor, já que está previsto no nosso edital. Terceiro setor, ele é formado por aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que exercem alguma função social e que recebem ajuda da administração. Então, elas firmam um contrato de gestão, um termo de parceria, algum tipo ali de convênio com a administração, e aí recebem ajuda da administração. São pessoas jurídicas da iniciativa privada, que são criadas sem fins lucrativos, mas estão exercendo uma função social e, por isso, elas podem receber ajuda da administração. E aí a doutrina vai nos dizer que essa possibilidade desse vínculo a ser criado com essas entidades do terceiro setor, né, entre essas entidades do terceiro setor e a administração, é uma forma de descentralização que eles chamam de descentralização social. E, por fim, que não tem mais a ver, né, com direito constitucional do que com direito administrativo, mas que já caiu em prova, como eu disse, é a descentralização política. A descentralização política, na verdade, nada mais é do que a distribuição de competências entre os entes federativos. Então, quando você tem lá na Constituição as competências da União, as competências do Estado, as competências do município, isso é uma descentralização política, que é feita lá na Constituição. E aí a gente já teve numa questão de prova, era uma questão que era para identificar um termo ali de descentralização, me tacaram uma descentralização política só para tentar confundir, né? Para falar, nossa, eu acho que eu faltei essa aula, porque, na verdade, é lá do Constitucional. Mas, enfim, são todas as formas de descentralização que pode aparecer para a gente em prova. Finalizamos, então, essa nossa questão. Agora a gente vai para a questão 7. Questão 7. O município Delta, por meio das normas pertinentes, criou uma autarquia para o desempenho de determinada atividade, bem como delimitou que as decisões editadas pela mencionada entidade administrativa poderiam ser desafiadas por recurso a ser apresentado para o órgão colegiado integrante da estrutura da secretaria atuante em tal setor. Diante dessa situação hipotética, no âmbito da organização administrativa, é correto afirmar que... E aí a gente vai analisar aqui a questão da criação da autarquia e essa possibilidade ou não de um recurso lá da autarquia ser analisado, né, ou ser julgado, apresentado para um órgão da secretaria. Lembrando rapidamente essa questão aqui, que vai basicamente girar em torno dos conceitos de desconcentração e descentralização, que a gente já revisou, e em torno dessa existência ou não de uma hierarquia entre a administração pública direta e indireta. Quando a gente analisa essa possibilidade ou não, dessa existência ou não de hierarquia de subordinação entre a administração direta e indireta, eu sempre peço para vocês lembrarem de uma única frase. O que eu preciso que venha na sua cabeça quando estiver cobrando esse tipo de questão? Eu preciso que você lembre que, entre pessoas jurídicas diferentes, não existe hierarquia, não existe subordinação. Entre pessoas jurídicas diferentes, eu não tenho manifestação daquele poder administrativo, que a gente vai ver lá na frente, quando for fazer questões de poderes, que é o poder hierárquico. Se a União, vamos pensar aqui, aliás, a questão está falando de um município, então, só para ficar aqui no exemplo, se o município, ele queria criar uma determinada forma ali de exercer uma atividade, mas mantendo uma relação hierárquica, o que o município tinha que ter feito? Ele tinha que ter criado um órgão público. Porque aí o órgão público é uma divisão interna dentro do município, se submete naquela escala de hierarquia que a gente viu a classificação, beleza, aí ok.
Agora, quando o município ele cria uma nova pessoa jurídica e transfere para essa nova pessoa jurídica uma determinada atividade, ele sabe que não vai existir hierarquia entre ele, município, e aquela autarquia. A relação que existe entre a administração pública direta e a administração pública indireta é aquilo que a gente pode chamar, são vários os nomes que a gente pode ter para demonstrar essa relação existente entre a administração direta e indireta. A gente pode chamar de controle finalístico, a gente pode chamar de vinculação, podemos chamar de tutela e podemos chamar de supervisão ministerial, que é um termo, na verdade, mais de âmbito federal, né, mas que às vezes aparece para a gente em prova. Então, controle finalístico, vinculação, tutela e supervisão ministerial, eles estão trazendo basicamente a mesma coisa, que é essa relação que existe entre a administração pública direta e a administração indireta, que é uma relação que não se baseia em hierarquia, que não vai se basear em subordinação. Então, quando a gente desenha, né, entidades da administração direta e indireta, eu sempre faço questão de colocar eles do lado um do outro, justamente para a gente perceber que não existe essa relação de hierarquia. Então, eu tenho aqui o município, eu tenho aqui uma autarquia, não existe uma relação de hierarquia entre eles. Existe até uma possibilidade excepcional de que eu tenha um recurso de uma decisão da autarquia sendo julgado pelo ente federativo, pela administração pública direta, quando houver uma previsão em lei, que é o que a gente chama de recurso hierárquico impróprio. Esse nome é horrível, né? Porque quando a gente fala em recurso hierárquico, você já fala, ué, Flávia, mas você acabou de falar que não tem hierarquia, porque não tem mesmo. O impróprio é justamente para mostrar isso. Então, o recurso hierárquico impróprio, quando a gente estuda e aprofunda nas formas de recursos administrativos, ele é um recurso que pode sair de uma decisão de uma autarquia, por exemplo, e ser julgado por uma entidade lá, por um órgão, por exemplo, lá da administração pública direta. Só que ele é excepcional, porque a gente acabou de ver que não existe uma hierarquia entre a administração pública direta e indireta. Então, o que a doutrina fala quando ela trata desse recurso hierárquico impróprio? Que ele só vai ser possível se houver uma previsão em lei. Então, se houver uma previsão em lei, seria possível isso que a gente chama de recurso hierárquico impróprio, que é quando sai de uma pessoa jurídica e vai para outra. Mas é a exceção da exceção da exceção, porque não existe hierarquia, não existe subordinação. Existe controle finalístico, vinculação, tutela ou supervisão ministerial. Aí, voltando aqui, então. Então, está falando que o município criou uma autarquia para o desempenho de uma determinada atividade e delimitou que as decisões daquela entidade administrativa, ele pode ser desafiado por recurso para a secretaria. Vamos analisar aqui essa possibilidade. Eu não me lembro se nas alternativas tem alguma coisa de recurso hierárquico impróprio. Vamos lá. Letra A. A criação da autarquia é fruto da desconcentração. É desconcentração, gente? Não, descentralização. E a do órgão da descentralização da atividade administrativa. A criação do órgão, que é a secretaria, ela é uma descentralização? Também não, é desconcentração. Existindo hierarquia e, portanto, subordinação entre a administração direta e indireta. Toda errada, né? Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Letra B. A criação da autarquia e do órgão são frutos da descentralização da atividade administrativa. Da autarquia, beleza, mas do órgão, não. O órgão é desconcentração. Inexistindo hierarquia e, portanto, subordinação entre administração direta e indireta. Final está ok, mas o órgão não pode ser considerado descentralização. Letra C. A criação da autarquia e do órgão são frutos da desconcentração da atividade administrativa. O órgão é desconcentração, mas a autarquia não. Existindo hierarquia e, portanto, subordinação entre a administração direta e indireta. Não existe. Letra D. A criação da autarquia é fruto da descentralização e a do órgão da desconcentração da atividade administrativa.
inexistindo hierarquia e, portanto, subordinação entre administração direta e indireta. Parece que está ok. Né? Autarquia, descentralização, o órgão, desconcentração, não existe hierarquia, não existe subordinação. Letra E, a criação da autarquia e do órgão são fruto de desconcentração ou descentralização. Tá como se fosse tudo meio que a mesma coisa. Existindo hierarquia e parará, a gente sabe que não existe hierarquia. Então, aliás, não, vou chegar no final só porque eu acho que é legal trazer esse finalzinho. Então, falando, existindo hierarquia e, portanto, subordinação entre todos os órgãos e entidades que integram a administração pública. Os órgãos públicos, eles se organizam numa escala hierárquica. O que eu não tenho, né, hierarquia, é entre as entidades da administração indireta. Mas não seria a nossa resposta, de fato, então, letra D. Então, a gente está na questão 7, letra D, a questão não aprofundou, né, na questão do recurso hierárquico impróprio, são poucas as questões objetivas que aprofundam nisso, que seria a única possibilidade que a gente teria ali se a questão quisesse aprofundar um pouco mais. Então, questão 7, letra D. A gente vai para a questão 8, acho que, se eu não me engano, na questão 8, a gente ainda fala de organização administrativa. Vamos só para o próximo bloco para a gente continuar, finalizar a organização administrativa e, se eu não me engano, já entrar no terceiro setor.